No dia de hoje venho mostrar-vos uma intervenção de Pedro Gomes Sanches que gerou uma ansiedade generalizada naquele painel que até de Benito Mussolini se falou para se referir a figuras do Chega, nomeadamente o comentador dava o exemplo de que há determinadas figuras que vêm do Partido Social Democrata, do CDS e até do PAN, no caso da deputada Cristina Rodrigues, e que de repente passaram a ser fascistas porque passaram para o Chega. E portanto, o outro comentador até dá o exemplo, bom, mas o Benito Mussolini esteve no Partido Socialista Italiano, é verdade, e partilhou com Gramsci, portanto é importante que isto se diga, portanto talvez o fascismo tenha algumas raízes no socialismo, que é óbvio que tem, nomeadamente determinadas críticas ideológicas que são feitas à sociedade burguesa, à oposição do proletariado e dos patrões, etc. Portanto, há aqui um conjunto de narrativas que também se encaixam na lógica marxista, apesar de serem convenientemente ignoradas pelos comentadores. Não estou com isto a dizer que o fascismo seja obrigatoriamente uma coisa de esquerda, mas segundo, por exemplo, Giovanni Gentile, é uma fusão dos dois. E, portanto, há aqui, é o aprimoramento. O Giovanni Gentile até se refere num documento muito específico, já não me lembro do nome, que diz que há um conjunto de sistemas que faliram todos no Ocidente e que o fascismo não é propriamente uma oposição a todos os sistemas, é um aprimoramento dos sistemas todos. Ou seja, repesca coisas dos 4 sistemas, digamos assim, sistemas ideológicos, doutrinários, etc. Mas enfim, isto são tudo coisas que, por acaso, não são relevantes para o imediato. Vamos ouvir o comentário e faremos também uns comentários. Qual é que será a forma como Chega vai olhar para isto? Eu acho... Primeiro eu queria desmontar aqui assim alguns mitos, ou pelo menos contraditar aqui algumas coisas que foram ditas. Eu sou um pessimista antropológico e, portanto, ouvindo aquilo que o Nuno estava a dizer, que não há aqui grandes problemas de governabilidade, eu não seria tão otimista. De facto, enfim, ceteris paribus, se nada fizermos e se mantivermos uma governação com uma repetição do orçamento anterior em duodécimos, admito que numa certa homeostasia de governo a coisa se possa manter. A verdade é que os orçamentos são instrumentos de gestão que expressam visões diferentes de governo, precisam de aprovação e, em minoria, é mais difícil que isso aconteça. Eu queria recuperar aqui umas palavras do David que me parecem importantes sobre o facto do Chega não ser homogéneo. E cruzar com aquilo que anunciavas sobre a Task Force. Sim. Que eu saúdo como positivo. Tal como o Governo de Sombra. Nós não podemos passar o tempo a acusar o Chega de ser um partido de um homem só e a lançar sobre ele todas as críticas daí decorrentes e depois, quando há uma tentativa boa ou má do ponto de vista da qualidade, isso ainda estamos para ver, de alargar, de robustecer a estrutura do partido, criticar desde logo achando que não vai correr bem. Portanto, esta Task Force eu acho que vai responder... Não, criticaram com sorriso e com ironia. Até porque, quem é o Chega? É que lançar... Eu vejo-me aqui um bocado como paráclito do Chega, e erradamente, mas há aqui algumas notas que me parecem importantes deixar claro. Antes de ouvirmos a segunda parte, até porque já ouvimos os primeiros 2 minutos, deixar uma nota que Pedro Gomes Sanches, efetivamente, não é a figura mais próxima ideologicamente do Chega, mas é uma figura que, com alguma frequência, também não o ouço com a regularidade com que o próprio fala, digamos assim, mas já o ouvi a fazer algumas defesas, meramente do ponto de vista da honestidade intelectual, dizendo que, bom, o Chega não é um bicho-papão desde logo, porque nunca o viu, e já ouvi Pedro Gomes Sanches a dizer isso, nunca viu o Chega a apoiar nenhum tipo de ditadura, coisa que pela parte do PCP não se pode dizer. Havia pessoas no PCP que ainda andavam a discutir se a Coreia do Norte era ou não uma democracia, portanto percebemos exatamente qual é o entendimento democrático do PCP, é mais ou menos como a questão do livre mercado e da acumulação de riqueza, é comunismo para os outros, livre mercado para mim. É a lógica do PCP, nomeadamente não se pagar impostos na festa do Avante, era uma boa ideia começarem a pagá-los, não lhes fazia nada mal. Mas já vi fazer defesas, Pedro Gomes
Sanches fazer defesas do Chega que não são propriamente defesas afetivas, emocionais, são meramente questões de bom senso. E, portanto, um partido que tem 6 anos, que está a construir estruturas locais, que conseguiu triplicar os resultados, ainda tive algumas pessoas nos comentários no Reel que eu publiquei ontem, a sua besta quadrada, 3 vezes 0 é 0, o Chega não tinha 0 votos, o Chega tinha 0 câmaras, mas tinha 4% dos votos e passou a ter praticamente 12% dos votos. Portanto, os resultados triplicaram. Portanto, ainda tive algumas pessoas, 3 vezes 0 é 0. Parabéns, descobriram o petróleo, como se costuma dizer. Mas é dos poucos comentadores que vai fazendo algumas defesas dentro de estúdios em que se compara André Ventura ao Benito Mussolini, como vocês vão ouvir de seguida. E, portanto, compara-se, enfim, de forma humorística e tudo mais, mas toda a gente percebe que há um grau de seriedade, ainda para mais na figura que está em causa, que há um grau de seriedade na comparação que é feita. Muitas destas figuras, se o jornalista parasse o debate e dissesse assim, não sei das quantas, pessoa X, define lá o fascismo, que é para estabelecermos algumas definições aqui para o debate, engasgavam-se todos, nem saberiam responder. E, portanto, acho que pelo menos, se dizem querer fazer pedagogia com a pessoa comum porque tratam geralmente os portugueses como atrasados mentais, então pelo menos vamos definir algumas, características, vamos dar definições a algumas palavras para estabelecermos algumas condições para o debate. Não é fascismo para aqui, Benito Mussolini para ali e depois ninguém sabe o que é que significa. Mas enfim, vamos ouvir a segunda parte. O Chega não pode transportar um anátema ab início, ou seja, Chega e portanto é mau e eu critico e não tem consistência democrática, não tem experiência, não tem competência. Quer dizer, o Bruno Mascarenhas em Lisboa foi do CDS, o Rui Cristina de Albufeira foi do PSD, o António Parada de Matosinhos foi do PS, a Cristina Rodrigues, que está no Parlamento, foi do PAN. Eles não passaram de democratas do melhor que há para fascistas do pior que há, porque passaram para o Chega. E portanto, vou à questão da homogeneidade. Pessimista antropológico, traz um certo otimismo. Não é otimismo. Nuno, quer dizer, eu não posso considerar os atores circunstâncias. Perdoem-me a interrupção. Dizer-se que um deputado que passou de um partido que era do auge da democracia para outro partido e que de repente essa pessoa passou a ser um fascista e um antidemocrático do pior que há, não é otimismo antropológico, é bom senso. Eu também sou um pessimista antropológico, mas caramba, homem, acorde para a vida, já é tempo. É comentador, está a ser pago para dizer isso e além da comparação a Benito Mussolini, ainda sugere que Cristina Rodrigues, por exemplo, que veio do PAN, passou do PAN para ser uma fascista, para andar de botas, uma braçadeira e marchar por Paris. Quer dizer, vamos acordar para a vida, já é tempo. Está a ser pago para dizer as baboseiras que dizem direto, homem. Acordar para a vida, se calhar já era a altura de o fazer, digo eu. Bons por força dos partidos a que pertencem e depois porque mudam e porque eu tenho um anátema lançado sobre o partido. Podias dizer o mesmo Mussolini que mudou do Partido Socialista para o Partido Fascista. Partiram do Partido Socialista. Sim, mas podias dizer o mesmo no Mussolini, não é? Que ele não era fascista. Não, desculpa lá. A questão das linhas vermelhas que se colocam hoje relativamente ao Chega, eu não me lembro de terem sido assim tão vocais relativamente a um partido que eu, por exemplo, aparentemente em contracorrente no espaço público, não considero um partido democrático como o Partido Comunista Português. E isso nunca se colocou. E, portanto, enfim, aliás, até a leitura é sempre muito benevolente sobre o trabalho autárquico do Partido Comunista. O Partido Chega tem 6 anos. Não tem estruturas locais. Está a construir. O Partido Chega pode ser, desse ponto de vista, o que calhar, e até do ponto de vista doutrinal também pode ser o que calhar. Bom, meus caros, e foi basicamente esta intervenção, até tinha mais um bocadinho, mas eu decidi não colocar tudo para o vídeo não ficar demasiado longo, mesmo assim já mostrei 4 minutos e alguma coisa, ou 3 minutos e muito, e portanto, basicamente esta intervenção era o que eu tinha para mostrar. Dizia o outro comentador, bom, o Benito Mussolini também trocou de partido. Quer dizer, há muitas figuras que trocaram de partido, não me parece que isso seja uma justificação para as chamar de fascistas, até porque o próprio tendencialmente não saberá o que é um fascista. Até porque, desde logo, o próprio fascismo não tem características doutrinárias estáveis como algumas outras formas de
estar na política têm, é importante que isto se diga. Há também a ideia do próprio Giovanni Gentili, que não é propriamente uma figura alheia ao fascismo, estou a falar de uma das figuras que construiu o fascismo ideologicamente falando e até de outros pontos de vista. Estamos a falar de um homem que, num documento que é basicamente uma introdução ao fascismo, ele acaba por dizer que há um conjunto de características que definem o fascismo, mas há tantas outras que são mutáveis, consoante também a história política e a cultura política do país. Ele não aponta, pelo menos no que eu entendi do assunto, não aponta propriamente uma forma de regime tão clara, e por isso é que nós até hoje debatemos, no fundo, quais é que foram os regimes fascistas na Europa. Há muitas pessoas que dizem que Salazar era fascista, há tantas outras que não dizem, mas todos nós temos a certeza do que é uma democracia liberal, e esta é sem dúvida nenhuma uma das particularidades do fascismo. A facilidade, digamos assim, e já agora o comentador que disse que o Benito Mussolini também trocou de partido, que ouça um bocadinho, que se calhar fazia-lhe bem para utilizar a palavra em condições. O fascismo tem estas características que podem ser algo mutáveis e que têm que ver também com o respeito pela cultura política do país e a materialização dessa cultura política num determinado regime, visto que um nacionalista não é a mesma coisa ser um nacionalista alemão e ser um nacionalista português. Um nacionalista francês e um nacionalista austríaco, no caso de Hitler, não é a mesma coisa, porque há culturas políticas diferentes e defender a nação portuguesa não é a mesma coisa que defender a nação alemã. Não é a mesma coisa, objetivamente. E portanto, mas enfim, isto já são outros 500, mas no fundo era isto que eu tinha para partilhar. Agradeço-vos imenso por estarem desse lado, pedia-vos só entretanto que deixassem o gosto neste vídeo e que subscrevessem o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBU aí na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.